continuamente os irmãos. Vida verdadeira, digna, correta, pura, agradável e decente. Em Cristo, assim perseveremos. Irmãos, lemos no início deste culto o texto que relerei agora em Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Queiram acompanhar a leitura com a Bíblia aberta e, por favor, irmãos, ao longo da exposição bíblica, mantenham a Bíblia aberta para que os irmãos confiram aquilo que o Senhor, em sua palavra, nos diz de modo tão excelente, tão especial. Filipenses, capítulo 4, leremos os versos 8 e 9. Diz-nos assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, quando Deus usa o apóstolo Paulo para escrever esta última seção da carta aos irmãos filipenses, ele utiliza a expressão to loipon, ou seja, quanto ao mais, quanto ao resto. Da parte de Deus, Paulo diz: irmãos, eu já tenho dito a vocês aquilo que é urgente para este momento e será importante por toda a vida. Aquilo que o Senhor me entrega responde anseios de vocês para o tempo presente. Mas, em tudo mais que os irmãos vivenciarem, os desafios que estão por vir, as necessidades de tomada de decisão que estiverem à frente dos irmãos, podem ser muito bem resolvidas a partir desta nova instrução que Deus me entrega aos irmãos. E então o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, quanto a tudo mais que vocês terão que fazer, decidir, resolver, considerem que deve ocupar o vosso pensamento aquilo que atende a esse novo padrão que em Cristo vocês encontraram. Novo relacionamento com Deus, segundo o apóstolo Paulo, nos leva a um novo relacionamento com as pessoas que nos cercam e com o mundo do modo geral. A chegada dessa novidade, Cristo habitando o crente, a nova vida faz com que o cristão vivencie mais do que um compromisso ético. É nova vida, irmãos. É novo procedimento. É nova visão de mundo, já descrita pelo apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas no capítulo 5, verso 22. O convertido, aquele que fora transformado por Cristo, sempre verá o surgimento de um fruto espiritual em sua vida. O Espírito Santo fará frutificar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há repreensão para quem se deixa dominar, ter o pensamento ocupado por estas coisas. Não há oposição a fazer a quem assimila essas virtudes do novo caráter, o caráter de Cristo. Todas essas recomendações que o apóstolo Paulo transmite aos crentes da Galácia
e aos crentes de Filipos já eram encontradas no Antigo Testamento. E agora então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: continua valendo para todos vocês. Em tudo que vocês precisarem se posicionar, utilizem-se desses critérios, virtudes espirituais que acompanham o cristão, porque toda a vida do cristão, e não apenas o momento da reunião da igreja, é santa ao Senhor, é um sacrifício ao Senhor. Tudo o que fazemos, onde quer que estejamos vivendo, o que estamos pensando, com quem nos relacionamos, tudo isso deve ser ocasião para que Deus seja glorificado a partir das escolhas que fazemos. Isso inclui a participação dos cristãos no processo eleitoral. Isso inclui a chegada do cristão à urna. É com a consciência cheia de paz diante de Deus, com liberdade para orar, que os irmãos podem escolher. Irmãos, nós não indicamos um nome em que os irmãos devem votar, mas nós, com a Bíblia aberta, dizemos dos critérios que os irmãos devem utilizar ao votar. Você é livre para orar e, com a consciência em paz diante de Deus, fazer as suas escolhas. Recentemente, escrevi 2 textos em 2 boletins desta igreja, apresentando o meu ponto de vista acerca da questão. E quero hoje afirmar biblicamente que existem critérios válidos para todas as épocas quanto à escolha daqueles que nos dirigem. É a nossa fé posta em prática. Graças a Deus, irmãos, nós somos uma igreja livre para ouvir a voz de Deus e tomar decisões. Quando se fala, principalmente com a má vontade da grande imprensa, que as igrejas evangélicas tornaram-se currais eleitorais, eu não me encontro nesta declaração falsa. Eu não me identifico com isso, porque desde sempre, irmãos, há mais de 20 anos liderando igrejas do Senhor, eu nunca liderei igrejas que em períodos eleitorais trocasse um púlpito pelo palanque, o culto pelo comício e o pastor se tornou um ativista político. É minha decisão desde sempre não declarar em público em quem votarei e não utilizar adesivos nos carros. O tema não é um tabu para mim. Eu posso conversar com você a qualquer hora sobre esta questão e garanto que te ouvirei com paciência, com toda tranquilidade. Mas eu entendo, irmãos, que como presidente da igreja e como um pastor que se define como batista tradicional, de fato conservador, creio desde sempre que o nosso corpo doutrinário é correto, é bíblico, que os nossos princípios são excelentes e que a nossa história é muito digna. Desde sempre, irmãos, eu tenho respeitado a liberdade que os irmãos têm de conversar sobre o tema, de orar e de tomar decisões. Esta garantia, meus irmãos, tem sido conservada por mim. Do portão para fora, nós sabemos que todo e qualquer candidato, membro da igreja ou não, tem a oportunidade de fazer a sua propaganda. Mas nós temos orientado que do portão da igreja para dentro, porque somos uma igreja batista, nós não definimos alguém em quem você deve votar. Mas biblicamente dizemos como você deve votar. O saudoso, marcante D.L. Moody disse o seguinte sobre a Bíblia: as Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. É o momento, meu irmão, de, olhando para a palavra de Deus, se perguntar: o que tem sido verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, para que tenha o meu apoio? Vamos refletir acerca disso? Paulo então diz que em todas as decisões do viver, o cristão deve valorizar aquilo que é verdadeiro. A palavra grega aqui é aleté. E aqui, meus irmãos, está se falando de verdade estabelecida por aquele que nos criou. Nós estamos falando de verdade revelada
por Deus. Deus é a norma de toda verdade. Este mundo, em boa medida, tem desprezado isso. Nós não. Nós estamos na verdade. Nós cremos sim que existe um Deus reto, santo. Nós cremos na existência de um Deus verdadeiro e que em sua palavra nos apresenta a boa verdade. Então aqui Paulo está falando daquilo que concorda com a natureza de Deus, trocando em miúdos com aquilo que não destoa da palavra de Deus. Nossas escolhas devem levar em consideração aquilo que é verdadeiro. Então, você ainda tem uma semana pela frente para conhecer a biografia de candidatos a prefeito e a vereador desta cidade. Você tem a oportunidade de encarar as bandeiras que essas pessoas têm levantado. E as propostas. Você nem precisa, como antigamente, ir ao comitê da pessoa. Você pode aí no seu smartphone acessar o que é que essa pessoa defende, o que ela apresenta. Defina sempre em sua vida que você se posicionará a favor daquilo que é verdadeiro. Paulo continua dizendo que nós devemos escolher aquilo que é respeitável. Semná é a palavra grega para aquilo que está apresentado como honroso. Aquilo que pode receber a nossa reverência, aquilo que é digno do ponto de vista moral. Meu irmão, não é possível que a sua simpatia por alguém, ou a simpatia do passado por alguém, esteja acima do seu diagnóstico atual. Pessoas que se apresentam para nos governarem, executando leis, ou propondo leis, ou fiscalizando aqueles que executam, estão defendendo aquilo que é honroso, aquilo que passa na avaliação moral de quem já conhece a verdade revelada pelo Senhor, que é a palavra de Deus. Paulo avança dizendo que em tudo no viver do cristão, o critério da justiça deve ser valorizado. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, mas também tudo que é justo. Dikaiá é a palavra grega para aquilo que está alinhado à vontade de Deus, porque ele é reto. Vejam o percurso que Paulo faz. Paulo diz: irmãos, vocês já sabem que existe um Deus verdadeiro. E ele nos apresenta a sua verdade, porque ele nos tem revelado a sua palavra. A verdade dele sempre será digna, sempre será honrosa, não trará aperto, constrangimento, não nos envergonhará. Então, aquilo que é justo é aquilo que concorda com a verdade dele revelada. Irmãos, a justiça do homem sem Deus é produto de um coração injusto. Os irmãos, ao olharem para a história dos estados, das nações, verão que muitas vezes, irmãos, em nome de justiça, grupos foram perseguidos, assassinados, pessoas foram riscadas da existência em nome da justiça. Os ditadores, e todo ditador deve ser reprovado, deve ser condenado. Quem tem dificuldade em reprovar claramente ditadores, opressores, precisa rever o seu caráter. Todos eles praticam os absurdos que praticam em nome daquilo que consideram justo. Então, qual é o nosso padrão para definir o que é justo? A verdade. E a verdade do Senhor nos é revelada em sua palavra. O apóstolo Paulo avança dizendo que devemos sempre valorizar tudo aquilo que é puro. A palavra grega aqui é ragná. E eu fui estudar melhor essa palavra. Eu quis entender exatamente o que Deus quis que Paulo nos dissesse por meio da língua grega e o grego popular daqueles dias dos apóstolos, o grego koiné. Irmãos, a meu ver, a melhor tradução é aquilo que é consagrado a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Valorize sempre aquilo que é puro, porque ao Senhor que é puro e reto, não consagraríamos, nos dias do Antigo Testamento, a coisa impura.
nos nossos dias? A vida impura. É pureza nas ações e nas intenções. A sua decisão contempla algo escuso, aquilo que, na verdade, está escondido, está abaixo da epiderme da alma? Ou, de fato, a sua escolha é pura? Eu estou escolhendo votar naquilo que se apresenta puro nas ações e nas suas intenções. Paulo continua dizendo que as nossas escolhas devem valorizar aquilo que é amável, prosfilê. E aí os irmãos lembram de filéu. É aquilo que deve ser amado, aquilo que é digno do nosso amor. Aquilo que se apresenta com beleza tão grande que nos leva a tratar com amor. É aquilo que você pode amar por toda a vida, em todo lugar. São valores que você deve amar. Respeito, justiça, honestidade, integridade. Observe, irmãos, há pessoas que se apresentam para nos governar não porque demonstram amor pelo país e pelas pessoas ou pela cidade, mas demonstram amor a um projeto particular de poder. A palavra de Deus nos diz que devemos também escolher, decidir sempre por aquilo que é de boa fama. A palavra do texto original é eufema, e vocês podem lembrar de eufemismo. O que é um eufemismo? É a suavidade colocada para aquilo que se apresenta de modo rude. Eufemismo é uma forma delicada, branda, cuidadosa de colocar as coisas. Então a palavra de Deus aqui, na verdade, está falando daquilo que soa bem. Aquilo que você tem defendido, você defenderia junto à igreja, junto à família, no local de trabalho, nas redes sociais, em qualquer lugar? Ou honestamente há algo que você defende, você diz, não, isso aqui somente com o meu grupo mais próximo, porque na verdade, eu teria muita vergonha, eu teria até medo de dizer isso em público. Cuidado, meu irmão. É aquilo que soa bem, aquilo que é de boa reputação, é gracioso, é digno de louvor. E Deus usa Paulo então para dizer mais. Ele diz, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, ou se algum louvor existe, então permita que isso ocupe tempo da sua vida, ocupe o seu pensamento, ocupe as suas energias. Tudo aquilo que é excelente, arete, tudo aquilo que é louvável, epainos, isto é, aquilo que é aprovado, isso deve dirigir os nossos pensamentos. Há pessoas, irmãos, que se dirigem, como menciono hoje no editorial do boletim, pelas apostas. Há pessoas que vivem em torno desta prática reprovável. O desejo de ganhar dinheiro de modo rápido e fácil, isso é sempre um engodo, isso é uma mentira. Muita gente cai em golpes porque acredita nessa mentira. Irmãos, não combina honestidade com dinheiro rápido e fácil. O caminho é árduo para quem deseja vencer as muitas dificuldades, as lutas, os problemas, os impostos e constituir um patrimônio. Mas há pessoas que se deixam dirigir por esse desejo. A palavra de Deus chama de avareza. Se deixam ocupar pelo amor ao dinheiro, que conduz muitos à ruína, e segundo a palavra de Deus, alguns até a abandonarem a fé. Então a palavra de Deus nos pergunta daquilo que tem ocupado o coração, a mente do crente. Há pessoas que se dirigem pelo entretenimento. Elas vivem uma eterna infância e o mundo se parece com um parque de diversões. E até nos parques nós precisamos pagar o ingresso.
Então é preciso trabalhar muito para ir ao parque. Mas há pessoas que deixam o pensamento ocupado pelo entretenimento, pelo lazer, pela diversão. Vivem em função disso. É um pequeno Deus, é um ídolo. A palavra de Deus então nos pergunta: o que ocupa o nosso pensamento é excelente e é digno de louvor? Se é. Então que isso dirija os nossos pensamentos. A instrução bíblica, a meu ver, aplica-se à nossa vida em geral, inclusive à nossa participação em sociedade, a exemplo daquilo que fazemos de tempos em tempos, que é manifestar o nosso apoio a uma pessoa ou a um partido político. Como disse aos irmãos, nós não apresentamos nomes ou partidos. E eu jamais farei isso. Eu nunca fiz isso. Eu não creio nisso. Eu entendo que a igreja não deve se tornar uma extensão de qualquer partido político. Mas, irmãos, isso não significa omissão. Não significa alienação. Não significa que o tema não seja importante para nós. E me permitam, já que eu estou falando a uma igreja batista, dizer, irmãos, nós não somos uma criação recente. Nós não somos um povo que está formando a sua identidade. Nós somos um povo secular, já no Brasil inclusive, mas com uma história de séculos. Nós nascemos como denominação num contexto muito árido, em que uma igreja dirigida pelo Estado, a chefia desta igreja é o rei ou a rainha, impediam a liberdade de crença, a liberdade de leitura e interpretação das Escrituras. Nós, os crentes batistas, assim como outros grupos congregacionais independentes, rompemos à custa de muitas mortes. Na Inglaterra do século XVII, com um modelo que dizia o seguinte: não há liberdade na igreja. A coroa dirige a igreja e a igreja se submete ao Estado. Nós discordamos disso. Nós temos uma tradição, irmãos, muito clara que diz: a igreja de Jesus Cristo se governa pela revelação do Senhor em sua palavra. Todo e qualquer pastor que não seja capaz de demonstrar crença na autoridade das Escrituras não deve pastorear uma igreja batista. Um pastor que se dirige por suas experiências particulares, por seus sonhos, por suas imaginações, está desqualificado. A nossa convicção é de que a igreja tem um Senhor, que é Cristo, e esse Senhor se apresenta em sua palavra e nos dá o seu Espírito para que possamos estudá-la e compreendê-la. Nós nascemos, irmãos, como congregações autônomas, porque entendemos biblicamente que as igrejas locais do Novo Testamento não tinham uma igreja sede em algum lugar do mundo que a todas dirigia. Até mesmo a criação das igrejas locais, que é o modelo de convenção, é uma criação das igrejas locais. Se uma convenção batista deixa de existir, as igrejas batistas locais continuam existindo. É a nossa compreensão bíblica, a compreensão de que só deve participar de uma igreja como membro quem já foi regenerado por Cristo, biblicamente batizado, e então é unido a esta igreja por profissão pública de fé. Nós não cremos na inclusão de pessoas no rol de membros sem que elas tenham convicção profunda de que Jesus é o Salvador e de que professam isso publicamente. Então, as igrejas batistas são formadas por gente que recebeu o Espírito Santo. Só convertidos devem ser membros da igreja. Ora, se todos são convertidos e em todos estes o Espírito Santo habita, eles estão preparados para se reunirem naquilo que chamamos de assembleia, para discutirem as questões da igreja e, pelo voto, tomarem as suas decisões. É assim no mundo todo, irmãos. Em lugares como a China, em que há muitos crentes batistas, em que não se conhece modelo democrático de participação pelo voto, lá as igrejas batistas se dirigem pelo voto dos seus membros. Então, meus irmãos, nós temos uma tradição antiga. Quando eu vejo a falta de trato com as igrejas, o descuido com as igrejas, a colocação de candidatos políticos no púlpito do Senhor,
Eu lamento, mas eu quero acreditar que isso não é um problema para nós, porque nós não nascemos outro dia. Nós somos um povo que vem de longe com convicções profundas e que já sabe como se dirigir num contexto como esse. O nosso grande alvo deve ser: quais são os valores? Quais são as verdades bíblicas que devem nos dirigir num momento de escolha tão sério como esse, momento delicado? A palavra de Deus nos diz o seguinte: se há algum louvor naquilo que vocês estão pensando, continuem permitindo que isso ocupe o pensamento de vocês. Então Paulo diz: o que vocês aprenderam, irmãos, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês têm visto em mim, isso praticai. É a fé na prática. É Deus usando Paulo para dizer: tudo isso, ao contrário de muitas escolas do mundo helênico, escolas filosóficas que tão somente servem à contemplação, ideias que são discutidas e contempladas. O evangelho não é assim. Tudo isso que cremos como valores inegociáveis devem servir à nossa prática. Tudo isso praticai. E a consequência é que o Deus de paz será convosco. A palavra de Deus, no verso 7, Filipenses 4:7, está falando da paz de Deus que excede todo o entendimento. Paulo está escrevendo da prisão para crentes que sofrem grande oposição e diz a esses crentes: irmãos, troquem a ansiedade pela oração, no verso 6. E no verso 7 diz: assim, a paz de Deus, que é incompreensível ao homem natural, que somente o crente genuíno conhece, porque essa paz é produto da presença do Espírito Santo, aquele que nos consola em toda a nossa tribulação. Essa paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E então Paulo diz: nas dúvidas, se perguntem: aquilo que eu quero fazer, a decisão a tomar é verdadeira, é respeitável, é justa, é pura, é amável, é de boa fama, é virtuosa? Se ocupem disso, e então o Deus da paz será convosco. A palavra praticai, do grego prasen, está no imperativo presente. Paulo diz, sem atraso, façam isso. O tom é de ordem e de urgência. Em meio ao mundo romano ou greco-romano dos dias de Paulo, Paulo está dizendo: irmãos, não abram mão de viver assim e de decidir assim. Se vocês estiverem dispostos a valorizar tudo aquilo que é colocado como critério para dirigir o pensamento do cristão, então vocês desfrutarão da paz que vem de Deus e que o homem sem Deus não tem. Irmãos, há pessoas nesse momento que estão entendendo que a felicidade de Belo Horizonte depende necessariamente de uma pessoa que será eleita. Irmãos, ninguém tem todo esse poder. Nós podemos e devemos votar em quem se apresenta de modo decente, digno, respeitoso com o cristianismo. E aqui, meus irmãos, eu penso que eu não sou intolerante. Porque o cristianismo, para mim, irmãos, não é um calendário litúrgico. Eu sou cristão do momento da entrega a Cristo da minha vida até o último instante. Todas as minhas decisões são tomadas como um cristão. Quando eu decido não acessar um site de apostas, eu estou tomando a decisão de um cristão que crê que o meu sustento vem pela graça de Deus e não pelo jogo de azar. Quando eu decido que serei fiel à minha esposa por toda a vida, eu estou tomando a decisão de um homem que é temente a Deus, que é um cristão. Quando eu escolho conferir o cupom fiscal após a compra no supermercado e voltar lá e dizer ao moço do caixa: olha, você passou um produto por um valor menor do que o que está sendo anunciado, eu preciso te devolver 57 centavos. Minha esposa já riu disso. A pessoa disse: meu senhor, eu não tenho nem como lhe dar troco para 57 centavos. É uma decisão de um cristão, irmãos. Quando eu erro e busco o irmão, ou a pessoa, o vizinho, e digo:
me perdoe, eu errei. É a decisão de um cristão. Quando escolho não me dirigir por aquilo que faz os olhos desse mundo brilhar. É a decisão de um cristão. Por qual razão, irmãos? Na reflexão acerca do cenário político e na definição do voto, eu não decidiria como um cristão. Há uma tentativa de se dizer que a influência cristã na definição do voto é alienação. Claro que não é. Meus irmãos, nós estamos agora ao vivo para muita gente que está acompanhando o culto público da Igreja Batista do Barro Preto, em que o pastor está dizendo que não será dito em quem vocês devem votar. Vocês são livres, irmãos. Mas, meus irmãos, eu sou livre em Cristo para escolher sempre cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é correto dizer que um cristão é alienado porque ele vota como cristão. Ora, o cristianismo é uma roupa e eu deixo de usar essa roupa no dia em que me encontro com a urna? Não. O cristianismo não é uma roupa, o cristianismo é o próprio coração batendo. É Cristo dirigindo o viver. Então, esses critérios bíblicos são úteis para todas as decisões. O resultado disso é que o cristão que aprendeu que tudo isso deve ocupar o seu pensamento. O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. O cristão que aprendeu isso e que recebeu e que ouviu esse ensino e que pratica, viverá em paz. Ele dirá, pela graça de Deus, apesar das minhas limitações, eu fiz a coisa certa. Eu não tenho do que me envergonhar. Paulo foi, portanto, um referencial providenciado por Deus para aqueles crentes. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Então continua sendo um referencial para mim e para você. Nós devemos imitar esse homem de Deus, inspirado por Deus. Nós devemos assim viver e essa fé devemos praticar. Que Deus oriente cada irmão. Deus abençoe você, meu irmão, em suas decisões. Deus abençoe aqueles irmãos que têm como plano de vida concorrer a alguma função. E eu quero orar por você nessa manhã. Não é minha pretensão, não é o meu desejo. Particularmente, irmãos, eu não encontro tempo algum para me dedicar a outra causa que não seja a Igreja de Jesus. Eu não sou filiado a partidos, a sociedades secretas, a nada dessa natureza. Eu sou filiado à Igreja de Jesus Cristo, e isso tem sido honra, irmãos. Então não é a minha pretensão e desconfio que nunca será. Mas eu oro ao Senhor para que nas igrejas de Jesus, homens e mulheres dignos, crentes, sérios, se apresentem, sim. E sempre que for possível, meu irmão, se você tiver duas pessoas muito boas em quem você avalia votar, uma se declara como crente, a outra não, eu penso que você deve dar um voto de confiança àquele que é crente em Jesus. De novo, não é alienação. É porque eu já entendi, na entrega da minha vida a Cristo, que não existe visão de mundo melhor do que a de Jesus Cristo. Quando eu encontro alguém que não é visitante de igreja em época de eleição, mas alguém que é membro de uma igreja, que comunga, que serve, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que professa que é servo de Jesus, eu devo dar um crédito a esse irmão. E eu gostaria de orar. Se